Muitos acreditam que a gratidão é uma resposta a algo que acontece, um sentimento que surge quando a vida nos oferece algo bom. Mas a gratidão que eu falo não é essa. Ela não depende de circunstâncias. Ela não é condicional. Ela nasce do simples ato de estar presente. Quando você se ancora no agora, algo naturalmente se revela. Uma apreciação silenciosa pela vida como ela é. Mesmo que tudo pareça comum, às vezes até mesmo monótono, entediante, você olha ao redor e percebe. Há ar entrando nos pulmões, há um chão sob os seus pés, a vida pulsando. E isso basta. A mente não entende. Ela quer motivos, mas o ser reconhece. A gratidão, então, não é algo que você faz, é algo que você permite. Ela floresce na ausência de resistência. Quando você para de exigir que o momento seja diferente, quando deixa de comparar, de reclamar, de querer mais, então o momento se revela na sua plenitude. E isso, por si só, já é uma bênção. Comece assim, sem esperar nada grandioso. Apenas pare, respire, olhe ao seu redor e sinta o que surge. Esse é o primeiro passo rumo à transformação. É curioso como a mente humana está sempre tentando melhorar o momento. Ela sempre tem um script, um plano, uma ideia de como as coisas deveriam ser. E quando o agora não se encaixa nisso, ela simplesmente reage. Ela quer consertar, ela quer interferir. Mas essa interferência constante nos desconecta da realidade viva que está diante de nós. Observe como isso acontece. Você acorda e já há um impulso para ajustar algo. O corpo, o tempo, as pessoas. Você se move como se o momento presente estivesse sempre em dívida com você. E assim, você passa o dia em tensão, sempre tentando alcançar algo que parece que sempre está um passo à frente. Mas e se por um instante você parasse? Se você escolhesse não interferir? Não no sentido de passividade, mas num sentido de abertura. Num sentido de aceitar o que é, como é, antes de agir. Essa pausa transforma tudo. Ela cria um espaço interior onde as respostas não vêm da mente reativa, mas elas vêm da consciência. A não interferência é, na verdade, um gesto de confiança. Você deixa de lutar contra a vida, você deixa de tentar forçar o seu curso. E quando você faz isso, paradoxalmente, você passa a colaborar com ela em um nível mais profundo. A ação que nasce desse estado tem poder. Ela não vem do medo, mas ela vem da clareza. Quando você começa a praticar a gratidão incondicional e a não interferência, algo se abre. E essa abertura cura. Não porque ela elimine os desafios, mas porque ela permite que você os viva de um lugar mais profundo. Um lugar onde você já não está tentando escapar. Um lugar onde há aceitação, mesmo quando há dor. Essa abertura não pode ser algo forçado. Ela vem quando você para de se fechar. Quando você solta a necessidade do controle. Quando você diz sim ao momento, mesmo que você não o entenda. E nesse sim silencioso, nasce uma nova força. Uma paz que não depende do exterior. Um contentamento
que não exige justificativas. Muitas pessoas vivem como se estivessem sempre lutando contra alguma coisa. Contra o tempo, contra os outros, contra si mesmas. E isso cria um peso, um cansaço existencial. Mas quando você deixa cair essa resistência, você percebe algo surpreendente. A vida nunca foi contra você. Ela apenas esperava que você parasse de lutar. Nesse ponto, a gratidão não é um exercício. Ela é o estado natural do ser. E a não interferência não é mais um esforço. É a forma mais pura de sabedoria. Porque ao permitir que a vida flua como é, você descobre que já está há muito tempo no lugar certo. Há um ponto no caminho espiritual em que a compreensão se transforma em rendição. Você deixa de apenas entender conceitos como presença, aceitação ou até mesmo a gratidão e começa a vivê-los de forma silenciosa e profunda. Nesse momento, algo muda. Não no mundo, mas dentro de você. O sim à vida não é um ato mental. É um movimento interno de entrega. Quando você diz sim ao que é, sem exigir que ele seja algo diferente, você se realinha com a inteligência do todo. Você para de se sentir separado, em conflito com a existência, e começa a fazer parte dela. Muitos têm medo de se render, acreditando que isso significa se resignar à dor ou ao erro, mas a verdadeira rendição é uma abertura inteligente. Ela não é inércia, ela é presença sem resistência. E a partir dessa abertura, você pode agir, mas a ação vai ser diferente. Ela vai ser uma ação não reativa, uma ação não impulsiva, uma reação mais clara, mais tranquila, mais eficaz. Esse sim profundo não acontece de uma vez só na sua vida. Ele é cultivado a cada momento em que você opta por parar, por respirar e permitir. E quanto mais você pratica, mais você percebe que a vida não precisa ser controlada. A vida precisa ser vivida com consciência. Muitos acreditam que se conhecer é saber tudo sobre si mesmo. Acreditam que podem encontrar sua verdadeira identidade por meio de histórias, memórias, ideias. E tentam organizar tudo isso como uma autobiografia interior. Mas eu convido você a ir além disso. Você pode saber tudo sobre o mel, estudar a sua origem, a sua estrutura, a sua composição química, escrever teses, ser um doutor em mel. Mas isso te diz o que realmente é o mel? Não. Você só conhece o mel verdadeiramente quando prova. E assim também é com o seu ser. Você pode saber muitas coisas sobre si mesmo, suas histórias, seus traumas, suas realizações, suas dores, os seus títulos. Mas isso não é você. Você é aquele que sabe que essas histórias existem. Você é a consciência em que essas narrativas surgem e desaparecem. E quando você começa a perceber isso, nasce uma liberdade.
A liberdade de não precisar se definir por nenhuma narrativa. A liberdade de simplesmente ser. Pensamentos surgem, emoções vêm e vão, experiências acontecem. E tudo isso, embora pareça formar a sua identidade, é apenas o conteúdo da sua consciência. O verdadeiro você é aquilo que permanece, aquilo que observa. Mas quando você se identifica totalmente com os pensamentos, eles tomam conta, engolem a consciência. A mente, então, fabrica versões de quem você é e você acredita nelas. É aí que nascem os conflitos. Porque se eu sou apenas meus pensamentos e você discorda deles, então você se torna uma ameaça para mim. E passamos a defender ideias como se fossem a nossa própria vida. Mas quando você está presente, quando sabe que é consciência e não conteúdo, algo muda profundamente. Você ainda pode ter opiniões, ideias, perspectivas, mas elas não te definem. Você pode compartilhá-las sem precisar atacar ou se proteger, porque você já está em paz. Esse estado é simples, silencioso e poderoso. Você sente o eu sou e isso lhe basta. Você não precisa completar essa frase com mais nada. Eu sou. Esse é o portal. Quando você acredita que é a sua história pessoal, que vive num estado de limitação constante, a sua narrativa se torna uma prisão invisível. E muitas vezes, essa história gira em torno do sofrimento. Ah, isso aconteceu comigo, eu fui injustiçado, ninguém me entende. Claro que acontecimentos podem ter sido difíceis, dolorosos, mas há algo mais profundo que permanece intacto, algo que nunca foi ferido. A mente gosta de colecionar experiências e dizer, isso sou eu, aquilo outro também. Mas isso não é verdade. É só memória, é só pensamento. A mente pega essas imagens e cria uma identidade com base no passado. Mas você não é o passado. Você é a presença que testemunha o passado, que existe antes dele e que pode se libertar dele agora. Mesmo se as emoções ainda estiverem vivas, você não precisa se perder nelas. Você pode simplesmente dizer, aqui estou, vivo, presente. E nesse simples reconhecimento, a história perde o poder de dominar você. Ela continua existindo, sim, mas deixa de ser a sua prisão. Torna-se apenas um relato dentro da vastidão da consciência. A mente quer sempre entender, controlar, ter certeza. Ela acha que saber é segurança, mas espiritualmente há um poder muito maior em não saber. Quando você aceita não saber quem você é, além dos rótulos, das definições, abre-se um espaço de presença, de silêncio, de verdadeira inteligência. Esse não saber não é ignorância, é um estado de receptividade, é a abertura para o que é real agora, sem exigir uma explicação. É nesse espaço que a verdade pode surgir, não uma verdade mental, não algo que você possa colocar em palavras, mas uma percepção direta, viva,
silenciosa. Você sente o eu sou sem adição, sem conclusão. E paradoxalmente, esse é o maior conhecimento que existe. Porque tudo que é verdadeiro nasce do silêncio interior. Quando deixamos de nos agarrar a definições rígidas sobre quem somos, algo mais leve começa a emergir. A vida já não precisa mais ser interpretada como um problema a resolver. Você começa a viver como consciência em movimento, respondendo ao momento com frescor, não com reações do passado. Sem a necessidade de proteger uma identidade construída, você encontra liberdade nas pequenas coisas. Você escuta mais, fala menos, sente mais, age com mais clareza, com menos resistência. Isso não significa que você não tenha mais uma persona funcional, uma forma com a qual se relaciona com o mundo. Mas essa persona agora é permeável. Ela já não se defende, já não exige, já não precisa se afirmar constantemente. A identidade do ser é como o céu, aberta, sem forma fixa, e tudo o que surge, pensamentos, emoções, experiências, são como nuvens que vêm e vão. Você permanece. Você é o espaço. E quando reconhece isso, algo muito profundo se desfaz dentro de você. A compulsão de se provar. Toda busca espiritual, consciente ou inconsciente, é um chamado para voltar ao agora. Mesmo quem se perde no sofrimento, na ambição ou na fuga, no fundo está procurando por um lar, um espaço interior de paz e inteireza. Esse espaço é o presente. Sempre foi. A mente irá tentar levar você para longe, para o passado, para o futuro, para conflitos e dúvidas. Mas a qualquer instante você pode interromper isso com um simples gesto de atenção. Sentir a respiração, perceber o corpo por dentro, ouvir sem julgar, simplesmente estar. Cada vez que você volta ao agora, algo se desfaz, algo antigo e pesado. E o que permanece é leve, silencioso e luminoso. Essa é a verdadeira identidade. Não uma definição, mas uma presença viva. O retorno ao agora não é o fim de uma busca, é o fim do buscador. E assim você percebe que aquilo que procurava sempre esteve aqui. Quando você interage por meio da mídia e das diversas plataformas da internet, você pode lançar algo mais benéfico do que apenas contribuir para a insanidade. Você pode começar a afetar uma esfera maior de influência. Todos têm uma esfera de influência através dessas plataformas. E o que você divulga nela faz a diferença. Há uma grande oportunidade, em muitos casos, pode parecer insana, mas também há uma grande oportunidade de ajudar a elevar a consciência humana. Essa é a sua grande oportunidade. Não importa como você a aproveite. Então podemos chegar a uma esfera mais ampla, as instituições políticas, sociais e assim por diante. Como você pode mudar essa dinâmica? Como você pode reduzir o sofrimento de tantas pessoas no planeta?
Bem, você poderia continuar a não contribuir mais para o sofrimento dos outros. Isso já seria uma grande coisa. Então, até certo ponto, você precisa permitir que os humanos evoluam. A humanidade está evoluindo. A consciência da humanidade está evoluindo e é de vital importância trazer cura, compaixão e tudo o que for necessário para todas as suas interações, seja em casa, online ou onde quer que você vá. E se você quiser participar do discurso político, talvez até concorrer a um cargo público em algum lugar, quem sabe, você precisa estar realmente consciente de suas escolhas. Caso você decida seguir por esse caminho. E você pode sentir, talvez, que seja chamado para isso. No entanto, é importante perceber que você já está praticando, no seu próprio passado e na sua vida, a não ser reativo e não estar à mercê do estado de consciência das outras pessoas. Quando você consegue fazer isso, você pode levar esse aprendizado para outras esferas, incluindo as estruturas políticas, se for isso que você escolher. Mas você também precisa perceber que a humanidade, como já mencionei antes, é um trabalho em andamento. Os humanos estão evoluindo lentamente em direção a uma maior consciência. O universo inteiro está envolvido em um processo de despertar. E você faz parte desse processo de despertar o universo. Você pode ver no planeta como, de uma forma de vida muito simples, a vida foi se tornando mais complexa ao longo do tempo. Muitas formas de vida foram destruídas em extinções e novas formas surgiram, originadas de um campo subjacente da vasta inteligência. Esta inteligência se manifesta de forma gradativa em formas de vidas mais complexas, que possuem maior parcela de consciência. Mas no fim das contas, é sempre essa consciência que se move. Portanto, tenha compaixão pelos humanos. Muito do sofrimento que os humanos experimentam é criado por outros humanos. Basta ler o livro da história e você verá o quão terrível foi o sofrimento infligido pelos próprios humanos ao longo da história. Somente agora, no século atual, começamos a nos tornar mais conscientes do sofrimento racial e do imenso sofrimento que os humanos infligiram a outros humanos. Isso é maravilhoso, porque antes ninguém podia falar sobre isso. E ao longo da história, a escravidão, por exemplo, era simplesmente aceita como um fato. Ninguém parecia questionar isso porque a consciência ainda não havia se desenvolvido o suficiente. Mas agora, a consciência está se desenvolvendo e se tornando mais aberta. E isso é algo maravilhoso. Claro que, às vezes, pode haver risco de que até mesmo essas realizações sejam sequestradas pelo ego. Quando você sabe que algo foi sequestrado pelo ego, é quando você começa a demonizar os outros. Porque o ego adora demonizar. Então, tenha muito cuidado com isso, para não ser arrastado para a atração gravitacional do ego, que pode, com certeza, te levar de volta para a inconsciência. Vivemos em um momento desafiador, mas também é um momento de grande oportunidade. Ninguém pode prever se, nesse momento, vamos experimentar uma regressão no estado de consciência. Mas cada regressão na evolução da consciência é, na verdade, parte da evolução dessa consciência. Talvez possamos seguir diretamente para uma sociedade mais consciente, um mundo mais consciente,
Mas para isso, precisamos primeiro vencer. Não precisamos passar por esse processo evolutivo, pois nem todo ser humano está no mesmo estágio evolutivo. Por isso, você precisa ser compassivo com as pessoas que ainda não estão evoluindo. Podem ser os seus pais, por exemplo. Se você se tornar compassivo ao visitá-los e perceber que eles estão presos nos mesmos padrões de sempre, você pode entender que eles continuam em seus próprios ciclos. Eles podem te criticar da mesma forma que sempre fizeram. E ao perceber isso, você sente compaixão e permite que os humanos sigam seus padrões. Isso é parte do processo de aceitação e evolução. Mesmo em alguns casos, você ainda precisa permitir que os humanos insistem em passar pelo sofrimento criado por eles mesmos e permitir que sigam o seu caminho. Você faz o máximo que pode para ajudar a trazer mais consciência ao mundo, para trazer o amor, e não qualquer amor, mas o amor profundo que reconhece todos os outros humanos como inseparáveis de quem você é. O verdadeiro amor é reconhecer o outro como, no final das contas, não separado de você. Isso é amor verdadeiro. E o que é o amor? Nada mais que criar o bem. O amor redimirá o mundo e criará um mundo melhor. Precisamos que os humanos acessem a dimensão de onde o amor pode fluir. O que o Dalai Lama chama de bondade é a mesma coisa sobre a qual ele está falando, que no fundo é o amor. Ele diz: a minha religião é a bondade. Isso realmente aponta para a essência do que é a transformação, pois essa bondade se manifesta como compaixão, amor, empatia e também como sabedoria. A sabedoria é muito importante, pois não é apenas inteligência. A sabedoria é algo mais profundo, que vê a totalidade das coisas sem atacar um problema e criar mais outros 3. Soluções baseadas em análise intelectual e inteligência convencional podem criar mais problemas, talvez ainda maiores. Já a sabedoria vê a totalidade e age com base nela. O momento presente em si mesmo é uma obra-prima, não criada por mãos humanas, mas oferecida constantemente pela existência. No entanto, quase ninguém o vê assim. A mente o considera comum, o considera insignificante, algo a ser superado em direção a um futuro ideal. Mas se você parar, eu digo realmente parar, e olhar ao redor sem o filtro do pensamento, você verá algo extraordinário. Cada som, cada forma, cada sensação, tudo está vibrando com vida. E essa vida não pode ser explicada. Ela só pode ser sentida quando você está presente. A arte nos treina para isso. Ela nos educa para ver o extraordinário no ordinário. Um quadro pode ensinar mais sobre o agora do que 1000 livros. Uma nota musical pode silenciar a mente mais do que qualquer argumento, porque a arte fala diretamente com o ser. E nesse sentido, o agora é a obra mais sublime, porque
ele é dinâmico, vivo, imprevisível. Ele nunca se repete. E tudo o que você busca, paz, beleza, verdade, já está contido nele. Não como um conceito, mas como uma experiência direta. Reconhecer o momento presente como arte é o início da liberdade, porque a partir daí a vida deixa de ser algo a ser controlado e passa a ser algo a ser contemplado. E nesse contemplar, você descobre que sempre esteve diante da beleza. Apenas não estava vendo. Há uma sabedoria no corpo que a mente não compreende. O corpo vive no agora. Ele não se projeta para o futuro, nem fica revisitando o passado. Quando você habita seu corpo com atenção, algo muda em você. Um tipo de presença se instala. E é nessa presença que a arte, a música, a vida, tudo ganha uma nova profundidade. Perceber as sensações sutis do corpo pode ser uma prática de ancoragem para você. Cada inspiração, cada contração muscular, cada pulsar, tudo se torna um ponto de entrada para o momento presente. E quando a mente se aquieta, o corpo fala. Não em palavras, mas em vibrações, em silêncio vivo. Muitos artistas relatam que a sua inspiração não vem da mente, mas do corpo. Uma sensação, um movimento interno, uma ressonância corporal os guia. Isso porque o corpo, quando livre da interferência mental, ele se torna um canal direto da consciência criativa. Quando você escuta uma música com o corpo inteiro, algo acontece em você. Você não apenas ouve, você vibra com ela. Você sente cada nota reverberar em sua pele, em seu peito, em seus ossos. E esse sentir é algo puro. Ele não está contaminado por análise ou comparação. Habitar o corpo plenamente é em si uma forma de arte. Uma arte silenciosa de estar. E nesse estar, a vida, tal como ela é, se revela como suficiente. Nada precisa ser adicionado. Nada precisa ser explicado. Basta apenas sentir. Muitas pessoas têm a sua primeira experiência de presença ao contemplar algo esteticamente belo. Um pôr do sol, uma escultura, um rosto em silêncio. Por um breve momento, o pensamento cessa e o que resta é o espaço aberto. Um não saber que é, ao mesmo tempo, absolutamente pleno. Esse despertar não vem porque aquilo que foi visto era belo no sentido convencional. Ele vem porque o observador estava totalmente presente, sem resistência, sem expectativa. E é essa presença que faz com que a beleza seja percebida. Ela não está no objeto, ela está no estado de consciência. Por isso, o mesmo quadro pode parecer comum em um dia e extraordinário num outro. Tudo depende do seu estado interior. Quanto mais presente você estiver, mais viva será a sua percepção estética. A arte se torna, então, um reflexo do seu próprio nível de consciência.
E esse reconhecimento transforma a maneira como você se relaciona com o mundo. Você para de buscar a beleza em apenas lugares específicos. Você começa a perceber que a própria vida é estética. A maneira como a luz toca uma superfície, o som da chuva, o gesto de uma mão, tudo pode ser arte. A estética deixa de ser um conceito e se torna uma vivência. E nesse sentido, cada instante passa a carregar uma possibilidade de revelação. Não porque algo mudou fora, mas porque algo se abriu dentro de você. A maioria das pessoas vive separada do próprio corpo. Estamos tão presos ao fluxo mental que não percebemos as mensagens sutis que o corpo transmite. E é nele, no corpo, que as emoções se manifestam primeiro, antes de se tornarem pensamentos ou comportamentos. As emoções vibram como sensações físicas. Tensão no estômago, aperto no peito, calor no rosto. Sinais silenciosos de algo mais profundo pedindo a sua atenção. É preciso reaprender a escutar o corpo. O corpo não mente. Ele é honesto na sua linguagem direta e simples. Quando a raiva, tristeza ou medo, o corpo reage antes mesmo de termos clareza sobre o que sentimos. Ao invés de tentar interpretar ou controlar, nós podemos simplesmente observar. Essa observação sem julgamento é a porta para a consciência. Em vez de reagir automaticamente à emoção, nós podemos acolhê-la. Isso significa reconhecê-la como uma energia em movimento, sem nos identificar com ela. Sinto raiva não precisa se transformar em eu sou uma pessoa raivosa. O sentimento passa. O que você é, permanece. E quanto mais você repousa nesse espaço que observa, menos poder as emoções terão sobre as suas ações. Esse acolhimento não é uma fuga nem uma repressão. É um gesto de presença. Ao permitir que a emoção exista sem resistência, você a dissolve com a luz da consciência. E nessa dissolução, há a cura. Você começa a perceber que está além daquilo que sente. Você é a clareira onde os sentimentos vêm e vão. Assim, o corpo deixa de ser um campo de tensão e passa a ser um templo de escuta. Um lugar onde o ser pode habitar com mais verdade, mais leveza. E essa escuta silenciosa se torna um caminho de reconexão com a essência. Grande parte das emoções que nos perturbam nascem da identificação com o ego. O ego é frágil, é defensivo, ele está sempre em busca de validação. Quando não é reconhecido, ele reage. Quando se sente ameaçado, ele ataca ou se retrai. E essas reações se manifestam como emoções intensas. Ressentimento, inveja, indignação, vergonha. São estados emocionais construídos sobre a ideia de um eu ferido. Ao perceber isso, não é preciso condenar o ego. Ele faz parte da experiência humana. O problema está em acreditar que ele é tudo o que somos.
Quando nos identificamos completamente com ele, nos tornamos prisioneiros das suas flutuações. Basta uma palavra atravessada, um olhar indiferente, e de repente a emoção explode, como se algo vital estivesse em risco. Mas e se você pudesse observar esse movimento interno com distância? E se, ao invés de reagir, você simplesmente percebesse: ah, aqui está o ego tentando se proteger novamente. Essa percepção já é o início da libertação. Você não está mais totalmente identificado. Um espaço se abre. E nesse espaço, você tem a liberdade. A emoção continua existindo, mas ela já não te domina. Ela é vista, ela é sentida, ela é atravessada. E nesse processo, o ego começa a se dissolver. Não porque você o destruiu, mas porque você deixou de alimentá-lo com aquela atenção cega. A luz da consciência enfraquece a sua estrutura. Viver assim é viver com mais paz. Não porque o mundo externo mudou, mas porque a sua forma de se relacionar com ele mudou. As emoções passam a ser mensagens e não ameaças. O ego deixa de ser um inimigo e ele se torna, por incrível que pareça, um mestre temporário, apontando aonde ainda há algo a ser visto. Pensamos que os nossos pensamentos são autônomos, fruto da lógica ou da análise, mas muitas vezes eles estão carregados de emoção. Um pensamento ansioso não surge do nada. Ele brota de uma emoção que já está no seu corpo. Assim, os pensamentos alimentam as emoções e as emoções reforçam os pensamentos. Isso é um ciclo vicioso que aprisiona a mente. Para quebrar esse ciclo, é preciso inverter o foco. Em vez de você controlar o que pensa, nós podemos voltar à origem, o campo emocional. Ao sentir plenamente o que está presente, sem julgar, sem fugir, a qualidade dos pensamentos naturalmente se transforma. Uma emoção acolhida dissolve o pensamento que a sustenta. A presença é o agente transformador. Quando você se ancora no agora, o pensamento perde a sua força, o seu ímpeto. Você se torna menos suscetível às narrativas internas. Elas vão continuar surgindo, mas agora você as vê como o que são, histórias, e não verdades absolutas. E isso traz leveza, traz o poder de escolher. Essa clareza não vem do esforço, mas da quietude. Não é uma conquista intelectual, mas um reconhecimento silencioso. Você descobre que não precisa se fundir com cada pensamento ou emoção que surge. Pode ter um pequeno intervalo. E nesse intervalo está a sua liberdade. O ser humano vive em dois níveis: o nível da forma e o da essência. O nível da forma inclui as suas emoções, os seus pensamentos, as reações. O da essência é a consciência que observa tudo isso. Quando você repousa mais na essência, tudo que é da forma começa a se acalmar. E nesse repouso, a vida volta a respirar com naturalidade. Em vez de ver as emoções como inimigas, nós podemos começar a vê-las como portais. Toda emoção intensa, especialmente as desconfortáveis,
traz consigo uma oportunidade de despertar. Elas nos forçam a parar, a sentir, a olhar para dentro. E é justamente no desconforto que o convite à consciência acaba se tornando mais claro. Não resistir, mas atravessar. Não julgar, mas permitir. É claro que isso exige coragem, porque sentir plenamente uma emoção sem se perder nela é uma arte. A tendência do ego é reprimir, dramatizar. A consciência, por outro lado, ela observa, ela dá espaço, e esse espaço transforma tudo. A dor não vai desaparecer por mágica, mas ela encontra um campo onde pode se dissolver sem gerar um sofrimento adicional. A presença com a emoção cria um intervalo entre o sentir e o reagir. E nesse espaço você encontra uma liberdade inesperada. Você pode agir sem ser arrastado. Você pode falar sem atacar. Você pode sentir sem se afogar. E talvez, pela primeira vez, experienciar que a paz, mesmo em meio à dor. Essa abordagem muda a forma como nos relacionamos com a vida. O que antes parecia um problema, agora se torna um chamado à presença. As emoções deixam de ser obstáculos e passam a ser mestres. Cada vez que uma emoção é vivida conscientemente, algo em você amadurece, algo se torna mais inteiro, mais verdadeiro. E é por isso que no silêncio da consciência, até a dor se torna sagrada. Não por causa do sofrimento em si, mas porque ela revela a luz que sempre esteve oculta por trás. Essa luz não precisa ser buscada, ela apenas precisa de espaço para brilhar. A maior liberdade que podemos conhecer não está no controle das emoções, mas na criação do espaço interno. Esse espaço não é físico, ele é um estado de consciência. Quando você está presente, um campo silencioso se abre dentro de você. E é nesse campo que todas as emoções podem surgir e se desfazer sem perturbar a sua paz essencial. Você pode estar triste, mas ainda assim está em paz. Você pode sentir raiva e, ao mesmo tempo, não está em guerra. Essa é a sabedoria do ser. Permitir tudo. Não resistir a nada. O mundo interno deixa de ser um campo de batalha e se transforma em um espaço de acolhimento e transformação. Esse espaço é a sua verdadeira morada. É o lugar onde você observa tudo sem se confundir com nada. Nele as emoções têm permissão para existir, mas não para comandar. E curiosamente, quando não são mais alimentadas pela resistência, elas perdem o poder de nos dominar. A prática é extremamente simples, mas é profunda. Voltar sempre ao agora. Sentir o corpo, respirar com consciência, observar sem julgar. E ao fazer isso, permitir que a luz da consciência ilumine os cantos escuros da experiência. Pouco a pouco, o que parecia caótico vai se organizando, o que parecia insuportável se torna suportável, e o que parecia sólido se revela impermanente.
Assim, viver se torna mais leve. Não porque as emoções desaparecem, mas porque você já não se confunde com elas. Você descobre que há um espaço inabalável dentro de si. E nesse espaço, tudo pode surgir e desaparecer, mas você permanece.